Há cerca de 9 meses atrás, um grupo armado, terrorista, atacou o Estado de Israel, matou mais de 1000 pessoas, levou perto de 1000 pessoas também prisioneiras, e desde esse dia até hoje Israel não tem procurado de procurar resgatar os seus cidadãos. Claro que isto, nós, hoje estava a tomar um pequeno almoço com a minha irmã e estava a dizer, ontem mataram mais 40 palestinianos, e nós temos que entender que, eu disse a ela, a morte, foi o homem que trouxe a morte ao mundo, não foi Deus, foi o homem. E desde aí as coisas acontecem, e desgraça, morte, faz parte do cotidiano, mais se calhar do que nunca, do ser humano. A forma como o orgulho do povo de Israel foi ferido foi uma coisa que se calhar nós não temos bem a capacidade de medir. Mas, até hoje o Estado de Israel tem sido muito cauteloso a mostrar as imagens daquilo que foi feito naquele dia. Pessoas decapitadas, cortaram os membros, sei lá, muita coisa. A forma, eu não diria animalesca, a forma cruel como aquele povo foi atacado nesse dia, deu resultado àquilo que Israel, à reação de Israel. Eu tenho conversas principalmente com o meu chefe, e ele é pró-palestiniano. Eu tento mostrar pela Bíblia como é que as coisas funcionam no Estado de Israel, e para além disso tem Deus que zela pela sobrevivência do seu povo. Se não fosse assim, aquele povo já tinha desaparecido da face da terra. Mas ainda estão reservados dias piores. Toda esta reação de Israel está a desencadear no coração da humanidade, a maior parte das pessoas, um sentimento antissemita, um sentimento de vontade de atacar aquele povo. Está a crescer a nível mundial, e nós sabemos, porque Deus nos mostrou isso pela sua palavra, no livro de Ezequiel, que está reservado um dia, e está-se a preparar esse dia. O sentimento do coração de ódio por este povo está a crescer, e lá no profeta Ezequiel nós temos uma palavra que nos diz que do norte virá um ataque como nunca veio, e Deus vai intervir diretamente para libertar aquele povo, e vai ser a maior matança da história, em que Deus intervirá. E diz a palavra de Deus lá no livro do profeta Ezequiel que o povo de Israel andará 7 meses a enterrar mortos e 7 anos a consumir os carros de guerra, os espólios de guerra. É uma coisa que nos impressiona pelos números, mas é aquilo que está reservado para a humanidade, e Deus a história de Deus, a Bíblia é a história de Deus, e Deus vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele sabe que vai acontecer. Deus fala assim porque Ele sabe o que é que vai acontecer. O capítulo 8 é um capítulo que nos parece que nós estamos a ler a história de hoje. Capítulo 8 da segunda Samuel. Então vamos ler. Parece que estas coisas estão a acontecer mesmo debaixo dos nossos olhos, novamente. E diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg-Ama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar, e com o cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando tributos. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou Davi 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi jarretou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu os sírios, ou feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria, Damasco,
E os sírios ficaram por servos de Davi, pagando tributo, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, tomou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro, que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Roab, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale de Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, e a todo o Edom pôs guarnições, e todos os idumeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Eliúde, era cronista, e Sadoc, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava sobre os creteus e os peleteus, porém os filhos de Davi eram ministros. Esta primeira leitura, vamos fazer pensar algumas coisas. O nosso estudo hoje é sobre o capítulo 8 e o capítulo 9, e eles são bem diferentes no seu conteúdo. Quando nós estudamos um pouco acerca da vida de Davi, nós verificamos que ele é uma das figuras mais importantes da história da humanidade e mais conhecidas. E também é certamente uma das personagens mais importantes da Bíblia. Para além do mais, é o mais famoso antepassado de Cristo. Jesus Cristo não é chamado filho de Abraão, nem filho de Jacó, é chamado na Bíblia filho de Davi. Davi é o mais famoso antepassado de Jesus Cristo, na linhagem segundo a carne. Nós vamos pensar um pouquinho de quem era realmente Davi. E a nossa meditação nesta primeira parte é do anonimato ao sucesso e o que isso pode fazer na vida, e à riqueza, o que pode fazer na vida de um homem. Este capítulo fala acerca das vitórias e do sucesso de Davi na guerra, capítulo 8. Mas primeiro nós temos que perceber quem era Davi, onde é que Deus o foi buscar. Capítulo 7, nós vimos isso na semana passada, capítulo 7 e versículo 8, depois de Davi declarar a intenção de fazer uma casa ao Senhor e de Deus falar com ele por meio do profeta, no versículo 8, nós lemos o seguinte, capítulo 7 versículo 8 diz: agora pois assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada detrás das ovelhas, para que fosses soberano sobre todo o meu povo, sobre Israel. Então, vemos que a origem deste homem é uma origem muito humilde. Na altura que aconteceu a sua unção como rei, nós vemos que a escolha do profeta não iria recair sobre Davi. E nessa altura Deus fala ao coração do profeta e diz: Deus não vê como vê o homem, Deus olha para o coração. Uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido, e certamente os irmãos também, quando nós nos propusemos a estudar estes livros que falam sobre o profeta Samuel, é a forma como Deus fala deste homem, um homem segundo o coração de Deus. Então vemos muita coisa a acontecer na vida deste homem,
muita coisa positiva e muita coisa negativa também. Mas a forma como Davi, nós já vimos, a forma como Davi lidava com os seus inimigos, como o luto que ele queria fazer, que ele impunha à própria nação. Então vemos o funcionamento no coração de um homem que, segundo o próprio Deus diz, era segundo o coração de Deus. Então Deus toma Davi de trás das ovelhas de seu pai, para dar a este homem um destaque na história humana e na história da Bíblia, para lhe dar um nome entre os grandes, ao ponto de que a sua própria imagem seja até representada por escultores famosos. Há uma estátua chamada Estátua de Davi, que é, segundo os entendidos, os críticos, uma obra tão perfeita que só faltava falar. Feita por Miguel Ângelo, um artista de renome mundial, que retratou a imagem deste homem. Portanto, é uma personagem muito importante da história, e Deus toma este homem de uma condição humilde, uma situação de pastor de ovelhas, e dá-lhe um nome entre os grandes do mundo, e dá-lhe vitória sobre os seus inimigos e enriquece-o de uma forma extraordinária. Nós já vamos ver isso. E como hoje, naquele tempo, os despojos de guerra, isto sempre foi assim na história, servem para enriquecer a nação conquistadora. Nós estamos a assistir um conflito entre um poderoso do mundo, a Rússia, a atacar a Ucrânia, e a única razão não é ideológica, é dinheiro, poder. Essa é a verdadeira razão que move as guerras. E neste tempo também não era diferente. Davi enriqueceu com os despojos da guerra. E na leitura que nós fizemos, nós vimos um pouquinho isso. Eu só queria salientar o versículo 12. Os despojos de guerra, antes de irmos ao versículo 12, nós vemos o versículo 2: e também derrotou os moabitas e os mediu com o cordel, fazendo-os deitar por terra, e mediu com 2 cordéis para os matar, com o cordel inteiro para os deixar com vida. E ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributo. Portanto, ficaram obrigados a um tributo ao rei. Os que sobreviveram. Versículo 4 diz: e tomou Davi 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi jarretou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. Eu não consegui perceber o que era, tive que ir ao dicionário para perceber o que era jarretar. A gente às vezes lê e não consegue perceber. É um músculo que os cavalos têm, todos os cavalos têm, junto ao joelho. E o que é que fez Davi? Nós vimos o exército, era um exército poderoso, ele cortou esse músculo aos cavalos, ficaram inutilizados, inutilizou a capacidade de resposta do inimigo, inutilizando os seus carros desta forma. Portanto, é só um pormenor, só para nós, quando lemos a Bíblia, também não entendemos. O nosso irmão Jairo Gonçalves dizia que o crente tem que ter uma boa Bíblia, uma tradução, e um dicionário da sua própria língua, para tentar perceber, porque há palavras na Bíblia que nos são ditas que nós, só com a ajuda do dicionário é que chegamos lá. Pronto, mas isso é só um pormenor. Versículo 6 do capítulo 8 diz que Davi pôs guarnições na Síria, de Damasco, os sírios ficaram por servos de Davi, pagando tributo, e o Senhor o guardou a Davi por onde quer que ele ia. Versículo 7 também: e Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. E tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Betá e de Brutal, cidades da deserto. Portanto, todas estas respostas de guerra contribuíram para o enriquecimento da vida. Então era sucesso, fama e riqueza. E também, o versículo 10, nós vemos que além dos despojos de guerra, aquilo que estava a acontecer à volta dos reinos à volta é que os próprios reis faziam ofertas voluntárias.
Temos aqui no versículo 10, mandou então isso seu filho Jorão ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver planejado, quando estava a dizer que era seu inimigo, por haver ferido, porque ele continua fazia guerra, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze. E tudo isto, nossa reflexão neste ponto, é sobre aquilo que a riqueza, os bens materiais podem fazer no nosso coração. Vamos ver como é que funcionou o coração de Davi perante isto tudo. Tudo isto junto tornou Davi um dos homens mais ricos que alguma vez existiu à face da terra. Nós já vamos ver qual foi a sua contribuição pessoal para o templo, para a casa de Deus. Não sei se os irmãos sabem, mas o homem mais rico que alguma vez existiu, sabem quem é? É o Bill Gates, ou quem é que quer arriscar? Salomão. O homem mais rico que alguma vez existiu à face da terra foi o rei Salomão. Sabem quanto é que era o rendimento em ouro, só em ouro? Podem ir ao primeiro livro de Crônicas, capítulo 9, peguem numa máquina calculadora e vão perceber. Só em ouro, este homem recebia 23 toneladas de ouro por ano. É só pegar numa máquina a calcular e é fácil perceber. É fácil não é fácil porque o número é tão grande que depois é difícil dizer. Mas foi o homem mais rico que alguma vez existiu à face da terra. Mas para isso muito contribuiu o seu pai, Davi. Foi um dos homens mais ricos, mais influentes, com mais fama que alguma vez existiu. Então temos do anonimato, pastor de ovelhas, guardar ovelhas lá no monte, à fama, ao sucesso e à riqueza. Será que as vitórias e a fama e o sucesso e as riquezas mudaram o coração de Davi? Esta é a grande pergunta. Então vamos ao primeiro livro de Crônicas, não vamos ler o capítulo 9, esse é um trabalho de casa, mas vamos ler o capítulo 29, para percebermos como é que funcionou o coração de Davi. Com toda esta riqueza, com toda esta fama, com as vitórias acumuladas, com todo o sucesso, e o percurso da nossa vida, talvez, é muito provável que nunca tenhamos nada parecido com aquilo que Davi teve. Mas as pequenas vitórias e o sucesso que alcançamos, eles podem, de certa forma, moldar o nosso coração. E é isso que vamos ver. Capítulo 29, versículo 1 a 9. Davi estava a fazer os preparativos para entregar depois os planos e toda a sua riqueza, toda a riqueza que nós, não sei se viram, que no capítulo 8, quando nós lemos, diz que Davi recebia as coisas, os despojos de guerra, e por várias vezes nós vemos e ele consagrou ao Senhor. Ele não levava isso para casa. Ele consagrava essa riqueza que recebia ao Senhor. Então, capítulo 29 do primeiro livro de Crônicas, diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para o homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado a casa do meu Deus, para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, e cobre para as obras de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra onix e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E ainda porque tenho afeto, notei aqui o discurso muda um bocadinho, e ainda porque eu tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e a prata particular, isto é, Davi vai dizer da sua conta pessoal, da sua riqueza pessoal, o que é que vai fazer. E ainda porque eu tenho afeto à casa do meu Deus, isto é, eu tenho amor, eu cuido, eu quero fazer o melhor para o meu Deus, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, 3.000 talentos de ouro de Ofir. Ora, estamos a falar de que quantia?
Davi oferece da sua riqueza pessoal. Ele tinha preparado um grande espólio para a casa de Deus, mas ele depois faz uma oferta pessoal da sua carteira. É como nós quando contribuímos para a obra de Deus. Ele faz uma oferta da sua própria conta pessoal. Estamos a falar de cerca de 102 toneladas de ouro. Toneladas. 3.000 talentos. É fácil, algumas Bíblias têm a dizer quanto é que é um talento. Então é muito simples fazer a conta. Estamos a falar de cerca de 102. Ele pega em 102 toneladas de ouro e oferece da sua conta pessoal. E não faz só isso, ele desafia, nós já vamos ver, todos os outros, o povo a contribuir, e os nobres e aqueles que eram os chefes das tribos. Então ele diz: eu ofereço 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata. Estamos a falar de uma coisa, 300 a tal toneladas de prata. Sabem que a prata nunca desvalorizou tanto como no tempo de Salomão. No tempo de Salomão a prata era como as pedras. Era tanta que a cotação caiu por aí abaixo. Era muito comum ter a prata era moeda, vamos dizer, um bem comum. Então, eu dou 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata e para toda a obra da mão de artífices. Quem depois Davi desafia os oficiais e os nobres. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? E então os chefes dos pais e os príncipes da tribo de Israel e os capitães de 1.000 e de 100 até aos chefes da obra do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata e 18.000 talentos de cobre. Estamos a falar de uma riqueza extraordinária. Então vemos que a conclusão que tiramos e a aplicação que nós queremos fazer para a nossa vida é que o sucesso, a fama, a riqueza não mudou o coração deste homem. Ele retribuiu a Deus com gratidão. Eu quero dizer uma coisa: a contribuição aproxima-nos de Deus. É uma coisa física e material, mas tem esse efeito no coração do homem. A contribuição que nós fazemos para a obra de Deus aproxima o nosso coração de Deus. Isso é importante. Pode ser uma coisa física, uma coisa... mas isso tem esse efeito, causa esse efeito no coração de Deus. Ou melhor, no coração do homem. Encaminha o nosso coração para Deus. Versículo 16. Saltamos um pouquinho para a frente, ainda no capítulo 29. Vemos, então... não foi contribuiu muito porque era rico. Mas nós vemos, no versículo 16 e 17, 16 a 18, nós vemos porque é que ele fez isso. E diz assim: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa no teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Tudo aquilo que Davi tinha, tudo aquilo que ele alcançou, a fama, o respeito nas nações à volta, a sua riqueza pessoal, ele tinha plena consciência que isso vinha da mão de Deus. E é bom que nós possamos fazer essa aplicação para a nossa vida. Isto é um relato bíblico muito bélico, muita guerra, muitas pessoas a serem subjugadas, mas o efeito que isso causou no coração de Davi foi um efeito de gratidão a Deus, porque ele sabia que tudo vinha da mão de Deus, e ele próprio diz isso, e não ficou pesaroso. Ele desfez-se de uma quantidade enorme da sua riqueza, mas não ficou pesaroso com isso. Foi uma forma de gratidão prática, porque às vezes a gratidão não passa de palavras. A gratidão a Deus não passa de palavras, e palavras, como se costuma dizer, levam ao vento. E Deus quer ação prática. A certa altura, Davi diz: eu não quero oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Nós queremos viver uma vida sem... Isso denota um sentimento de não compromisso com Deus. Deus não precisa das nossas... Acham que Deus precisava disto?
Deus precisava. Deus até diz no princípio: eu não vou habitar numa casa feita por mãos de homens. Acham que Deus precisava disto? De toda esta opulência? Isto tudo que nós vemos aqui foi levado pelos babilónicos. A Babilónia ficou riquíssima quando atacou Jerusalém, depois dos reis filhos de Davi, assaltou o templo, destruiu o templo e levou a riqueza toda. E depois nós vemos, no livro do profeta Daniel, reis iníquos a beberem à sua própria mesa com utensílios que eram da casa de Deus. A Babilónia levou uma fortuna incalculável. Quando atacou Jerusalém, com permissão de Deus, o templo foi arrasado e os utensílios da casa de Deus foram levados, e toda a riqueza. Ficaram os pobres. Quando Esdras vai e Neemias vão para a reconstrução, eles ficaram, nem conseguiam falar. A terra estava desolada, só tinham ficado os pobres. É que os babilónicos levaram a riqueza material e levaram a nata da sociedade, deixaram aquele povo na miséria. Os inteligentes, as pessoas influentes da sociedade foram todas cativas, e ele transformou, aproveitou, era esperto, levou aquelas pessoas para trabalhar no templo, e foi um sucesso. Daniel foi um sucesso na Babilónia, ajudou aquele império, tudo com a mão de Deus a operar. Então, tudo o que nós temos, é bom que tenhamos presente isso. Nós temos luz e fruto das coisas, mas não somos propriamente donos. De tudo o que nós temos luz e fruto, mas não somos propriamente donos, porque Deus de um momento para o outro tira-nos tudo. Então, retribuir a Deus é um modo de nós afinarmos o nosso coração para nos relacionarmos com Deus. Deus não precisa das nossas coisas, é verdade, mas Ele agrada-se. Diz a palavra de Deus, Deus ama o que dá com alegria. Não com pesar, nem com não fazer contas e depois, se nós damos os restos a Deus, também não podemos esperar de Deus muita coisa. Isto não é uma mensagem de prosperidade, mas a verdade é esta. Não é uma mensagem de prosperidade, o Evangelho da prosperidade, mas se nós reservamos os restos para Deus, mostra a consideração que nós temos por Deus. Demonstra a consideração que nós temos por Deus. Deus estava em primeiro lugar e ele desfez-se de uma riqueza muito grande para poder honrar a Deus com a sua fazenda, que é também o ensino da palavra de Deus. Então, eu bem sei, Deus meu, que tu provas os corações, versículo 17, e que da sinceridade te agradas. Eu também, com sinceridade do meu coração, voluntariamente, dei todas estas coisas. Agora vi com alegria, e o teu povo que se acha aqui, voluntariamente deu. Davi deu-se como exemplo para o povo. Davi deu-se como exemplo para o povo. Por último, versículo 18, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. Então, que esta lição deste capítulo, que é um capítulo muito bélico, muita guerra, mas tem também ensino para nos mostrar que realmente o sucesso, a riqueza, a fama, não mudaram o coração de Davi. Davi era uma pessoa grata ao Senhor. Capítulo 9. A história muda completamente. São um assunto completamente diferente. Não tem nada a ver com o capítulo anterior. E diz assim, vamos fazer a leitura. E disse Davi, no meio do sucesso, da fama, da riqueza, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jónatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no à presença de Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele a benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jónatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está?
E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas e filho de Saul, veio a Davi e se postou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que olhares para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia tudo o que pertencia a Saul e à sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás depois a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará a teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era posto de ambos dos pés. Vamos ver outro aspecto do funcionamento do coração de Davi. Esta passagem mostra-nos a primeira, como ele lidou com as riquezas, com o sucesso, com a fama, em relação a Deus, ao seu compromisso com Deus, à sua forma de ver Deus e de se relacionar com Ele, mas também esta mostra um outro aspecto da forma como funcionava o coração de Davi. Ora, riquezas e sucesso são sinónimos de palácios. As coisas não mudam. Palácios, carros, luxo, festas, banquetes, jantares, certamente de Estado, isto tudo. É como hoje, os famosos. Temos programas televisivos dedicados aos famosos, à forma como eles vivem. É-nos vender uma ilusão. Ao menos a gente sente algum consolo nisso, ver os outros. Mas era como aquela pessoa que eu gostava de fazão. Mas já comeste? Não, mas vi comer. A gente às vezes olha para a cara das pessoas e vê. Deve ser bom. Então, a riqueza tem esta vantagem de proporcionar às pessoas todas estas coisas. Jantares, grandes banquetes, carros de luxo, e todas essas coisas que acabam por dar a oportunidade ao homem de experimentar coisas que realmente, se não as tiver, não consegue. Mas será que Davi, e certamente Davi aproveitou tudo isto, certamente que sim. Mas uma coisa que vemos aqui nesta passagem é que Davi não se esqueceu, primeiro, de que foi Deus, já vimos isso, que lhe deu todas essas coisas, mas também o brilho do palácio, as festas e todas essas coisas não impediram de ver e de atentar para um homem aleijado, abandonado, órfão, desterrado e assustado como Mefibosete. Isto é, Davi subiu, teve sucesso, mas isso não o impediu de olhar para uma pessoa que estava nessa condição, apesar das suas muitas responsabilidades, porque nós vemos que Davi, vemos isso no capítulo 8, capítulo 8, no versículo 15, diz que reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o povo. Isto quer dizer o quê? Davi tinha poderes de rei, e tinha também poderes, direitos, isto é, reunia numa mesma pessoa, o nosso Estado é diferente, numa mesma pessoa reunia a capacidade administrativa, ele era rei, administrava o povo, mas também tinha poderes judiciais, isto é, e nós vemos depois isso também com Salomão, naquela história famosa, entre aquelas duas mulheres, por causa do filho. Então, os reis naquele tempo reuniam em si o mesmo poder. Então, isto dava a Davi muita ocupação e muita responsabilidade, e Davi tinha muito que fazer, e tinha muito com que se ocupar, e tinha poderes administrativos e uma riqueza imensurável, e todas estas coisas
Davi lidava com isto tudo. Mas, apesar disso tudo, ele com essas responsabilidades todas, ele não deixou de se preocupar com uma promessa que tinha feito a Jónatas. E nessa altura, no início deste capítulo, Davi tenta perceber se alguém tinha sobrevivido da casa de Saul. Portanto, nós sabemos aquilo que aconteceu, já vimos para trás, não vamos agora ocupar-nos com isso. Mas ele procurou saber se havia alguém da casa de Saul. É o capítulo 9, do versículo 1 a 3, nós vemos isso. A preocupação de querer saber. E, na verdade, encontrou uma pessoa chamada Mefibosete, um filho de Davi, que estava numa condição muito difícil. Pela condição, ele era, na verdade, de linhagem real. Deus mudou a história e ungiu a Davi como rei, e ele seria, a partir dali, da sua linhagem, iria prosseguir, vamos dizer, a dinastia, que iria culminar, que não vai terminar, porque a Davi foi prometido um rei que reinará para sempre, e nós sabemos que é Jesus Cristo. A Davi foi prometido uma dinastia que não terá fim, mas Mefibosete era, na verdade, essa pessoa nessa condição miserável, para além de ter perdido a sua família, tinha uma condição física debilitadora, não podia, era aleijado de ambos os pés. Então Davi procurou saber se havia alguém, mandou chamá-lo à sua presença, no versículo 5. Então Davi mandou chamar o rei Davi Mefibosete, e Davi prometeu a Mefibosete todo o seu sustento e um lugar à sua mesa. Vemos isso no versículo 7, diz: e disse-lhe Davi, depois de Mefibosete ser levado à presença do rei, prostrar-se em terra, uma questão também de respeito e de temor. Ele era de linhagem real, fazia todo sentido que Davi até o matasse, mas Davi exerceu com ele de misericórdia, de benevolência, e disse: Davi, não temas, porque eu de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jónatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu para sempre comerás à minha mesa. Esta história do Antigo Testamento faz-nos lembrar uma história do Novo Testamento, a história do filho pródigo. No fundo, a palavra de Deus diz-nos que o que está escrito no Antigo Testamento são figuras, são sombras de tudo, para nos apontar para uma só pessoa e para a ação dessa pessoa, que é Jesus Cristo. Então, estas sombras, estes acontecimentos, eles no fundo ilustram, antecipam a revelação de Jesus Cristo, e como esta história entre Davi e Mefibosete faz-nos lembrar aquela parábola que o Senhor contou acerca do filho pródigo, e como foi a sua vida de miséria, de abandono, e como foi recebido na casa do Pai. A Mefibosete, Deus também veio à nossa procura. Não sei se sabem que a primeira ação de Deus depois da queda foi procurar o homem. A primeira ação de Deus sabia o que tinha acontecido. A primeira ação que Deus teve depois da queda foi procurar o homem. Onde é que estás? Mefibosete é o retrato do homem sem Deus, abandonado, solitário, desterrado, angustiado, miserável. Mefibosete disse a Davi: porquê é que estás a olhar para mim? Eu sou como um cão morto. A gente vai na estrada ver um cão morto. Eu sou como um cão morto. Eu não mereço que tu olhes sequer para mim. O homem verdadeiramente consciente do seu pecado, do seu estado, ele reconhece o seu estado miserável. E sem esse reconhecimento, o homem não chega à salvação. O homem precisa disso. Todo o ser humano precisa disso. De reconhecer que não é nada mais que um cão morto, desprezível, aleijado.
Nós já cantamos Deus é santo, Deus olha para nós. Se não fosse o seu amor, a sua benevolência, nós provocávamos vómito. Nós pensamos que a nossa vida é muito certinha, mas ela filtrada, submetida à santidade de Deus, nós provocávamos vómito a Deus. Há uma expressão que diz que Deus vomita. Eu vomitá-lo-ei da minha boca. O pecado tem esse efeito perante a santidade de Deus. Então o homem precisa de reconhecer o seu estado, assim como um Mefibosete naquele dia. Todo o homem, quando chega a essa altura, que reconhece o seu estado miserável, pergunta a Deus porquê. Como Mefibosete fez com Davi. Porquê, Senhor? Porque estás a ter compaixão de mim. Eu não mereço isso. Porquê tudo isso me estás a falar? Porque é que atentas para mim na minha condição miserável? Eu não mereço mais, ou não sou mais do que um outro. Porquê, Senhor? E a resposta de Deus na Bíblia, ela é muito clara. Por amor, por graça e por compaixão só. Deus olha para nós que provocamos em Deus esta reação. Uma reação de vingança, de rejeição, mas de aproximação. Deus vem e diz o motivo, como Davi fez com Mefibosete. Diz o motivo pelo qual eu estou aqui, por causa de uma promessa que eu fiz. Deus fez uma promessa a si mesmo e realizou a obra da salvação do homem. Então, porque eu quero derramar sobre ti graça, compaixão e amor. Isto é preciso acontecer em todas as pessoas que estão nessa sala. Se não aconteceu, é preciso acontecer. E depois, talvez a nossa reação diz: porque, Senhor, eu sou desprezível, eu não mereço isso, eu sou um pecador e mereço a morte. Quando em consciência nós examinamos o nosso coração e Deus responde: mereces a morte? Eu sei exatamente isso, eu sei que tu mereces a morte, mas eu, por causa de ti, dispus-me a sacrificar o meu próprio filho para te oferecer perdão, salvação. Agora, perante esta proposta de Deus, imagina o que acontece ao homem em consciência, porque quando esse ponto chega, ele está em consciência, ele sabe o que está a fazer. Em consciência, rejeita a salvação que Deus está a oferecer. Ou seja, só para termos uma ideia, claro que a dimensão é sempre diferente, só para termos uma ideia, Davi fez esta proposta a Mefibosete. Imaginem Mefibosete a rejeitar aquilo que Davi queria fazer. Davi tinha o poder absoluto. Se Mefibosete não se quebrantasse, não olhasse para dentro do seu coração e percebesse que era a misericórdia de Davi que estava a agir em seu favor, se ele rejeitasse, Davi simplesmente iria fazê-lo desaparecer. Agora imagine o que é o homem a rejeitar a salvação que Deus ofereceu. Temos milhões de pessoas no mundo a fazer isso, com consequências trágicas para toda a eternidade. Pessoas não... Essa é a nossa responsabilidade. As pessoas não entendem onde é que se estão a meter, como se costuma dizer. Porque rejeitar a proposta de Deus tem consequências trágicas para a vida do ser humano, para o futuro, para a eternidade do ser humano. Então, o nosso convite é, depois de tudo isto, nós convidamos as pessoas a aceitar Jesus, a confessar o seu pecado, a reconhecerem que não valem, não prestam para nada, mas a aceitarem Jesus Cristo para a salvação. Uma coisa que Davi prometeu, Davi, além de prometer a Mefibosete todo o seu sustento, ele iria ser sustentado por ele toda a vida, pôs pessoas a trabalhar para ele,
Isto é lições espirituais também. Mas Davi fez uma coisa muito importante. Diz, aquele homem, tu vais trabalhar, tens 15 filhos, e mais os teus servos vão trabalhar para o sustento de Mefibosete. A casa dele não pode ficar sem nada. Mais à frente nós vamos ver que ele não foi assim muito honesto e que ainda tentou passar uma rasteira a Mefibosete. Já ouvimos aqui uma mensagem e depois à frente nós vamos ver isso. Mas, para além disso, Davi fez uma promessa a Mefibosete. A partir de hoje, tu vais comer à minha mesa sendo meu filho do rei. Vais ter lugar à minha mesa. O que é que Deus faz connosco? O que é que Deus faz connosco? Nós temos um convite. Todo crente tem um convite para se sentar e comer à mesa do Rei dos Reis. Nós lemos isso lá no livro do Apocalipse. Deus tem preparado uma grande boda para receber a sua igreja naquele dia em que a noiva se juntará ao noivo e nós vamos comer à mesa do Senhor. Uma coisa extraordinária. Deus fez isto, coisa grande. Não é coisa de pouca conta. Fez isto por causa de nós. Então, das riquezas insondáveis de Deus, nós somos herdeiros de Deus e somos também filhos de Deus por adoção em Cristo, convidados a estar na sua mesa e devemos apreciar e valorizar e agradecer a Deus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nestas lições da sua palavra, e se alguém está aqui sem Cristo hoje, que seja, na verdade, um dia especial, um dia de resgate, de salvação para alguma alma que esteja aqui sem Cristo. Amém.